Então, boa noite, meus colegas do grupo de estudos. Agora, de fato, começamos a obra de Keynes. Na semana passada, a gente tratou sobre vida e obra, né? Fiz um longo comentário, nem tão longo, né? Mas fiz um comentário a respeito desse grande autor, esse que é considerado um dos maiores economistas, né, do século XX. E hoje, então, teremos a apresentação do primeiro capítulo da Giovanna, introdução. Teríamos a apresentação da Heloísa, mas ela não está bem de saúde, então ela fica para a semana que vem, o capítulo 2, a Europa antes da guerra. O Davi apresentará o capítulo 3, a Conferência de Paz. E para a semana que vem, então, Malu e Tiago, o que eu sugiro? Teríamos a apresentação da Heloísa do capítulo 2, a Europa antes da guerra. E aí eu sugiro, então, a Malu, tudo bem? Capítulo 4. Então, e o Tiago com o capítulo 5. Perfeito? Então, para a semana que vem, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5. E aí nós encerramos o livro já na segunda semana de setembro, se não estiver enganado, né? E já encerramos, então, a obra do Keynes, que é bem curtinha, tá? Vamos, então, pessoal, para dar início, antes da apresentação, que seria da Giovanna, do capítulo 1 e depois do Davi, eu peguei esse texto aqui, bem interessante, do jornal O País, foi publicado no dia 5 de julho de 2021, o título é Liberal que inspirou ideias social-democratas, Keynes volta a estar em voga 75 anos após a sua morte. Olha que interessante. As ideias do economista mais influente do século XX aparecem nos planos de estímulo dos Estados Unidos e da União Europeia para enfrentar a crise desencadeada pelo coronavírus. Foi algo que nós tratamos na semana passada, né? Sempre em momentos de crise, os países ativam o plano keynesiano, né, para estimular a economia. Vamos fazer aqui a leitura bem curta de alguns trechos, porque o texto é bem longo, do Joaquim Stefania, né? Vamos lá. John Maynard Keynes, o economista mais influente do século XX, era um emaranhado de paradoxos. Um burocrata que se casou com uma bailarina, um homem gay cujo amor maior foi uma mulher, um leal servidor do Império Britânico, que criticou o imperialismo, um pacifista que ajudou a financiar as duas guerras mundiais, um internacionalista que montou a arquitetura intelectual do Estado-nação moderno, um economista que questionou os próprios fundamentos da economia e, finalmente, um liberal que contribuiu para criar a essência das ideias social-democratas. Que coisa, Davi. Vocês veem que o cara é um paradoxo, né? Tudo isso que foi relatado nesse primeiro parágrafo aí desse texto do nosso autor, né? Não sei se vocês sabiam disso, na semana passada eu fiz uma apresentação, mas é interessante que esse texto aí está trazendo um pouco de novidade. Vamos prosseguir com a leitura. Esse monte de contradições é analisado exaustivamente pelo jornalista americano Zachary D. Carter, em um novo livro sobre o gênero, The Cambridge, The Price of Peace, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes, O Preço da Paz, Dinheiro, Democracia e a Vida de John Maynard Keynes, que foi lançado em inglês em 2020 e acaba de ser publicado em espanhol pela Paidós, 75 anos depois de sua morte. Esse texto se une, entre outros, à biografia canônica do personagem, de Robert Skidelsky, e a um de seus seguidores mais combativos, o americano Hyman Minsky. De todas elas, se conclui que Keynes, 1883-1946, é um cadáver ideológico muito incômodo. Não pode ser enterrado enquanto a economia continuar sofrendo altos e baixos tão profundos como os que se alternam no mundo real. Quando a economia mundial vai bem, o funeral de Keynes continua em câmera lenta, entre orações e admoestações dolorosas. Mas quando as coisas vão mal, como durante a grande recessão, o grande confinamento, até mesmo os poderosos voltam seu olhar suplicante para o economista. Então a ciência econômica se afasta da pirotecnia ideológica do mainstream político e acadêmico. Bem interessante, né, pessoal? O que vocês estão achando da leitura? Algum comentário? Achei bem interessante, professor. Muito bom, né? Vou prosseguir mais um pouquinho. Giovana não entrou ainda ou entrou?
Entrei, professor. Ah, show. Então, só vou fazer aqui, continuar mais um pouquinho, Giovana. Você já começa a sua apresentação e depois o Davi. Infelizmente, a Luísa não passou bem de saúde, não apresentará hoje, mas semana que vem ela apresenta junto com a Malu o capítulo 4 e o capítulo 5 do Tiago. Tudo bem, Giovana? Tranquilo? Maravilha. Vamos prosseguir aqui com a leitura, então, desse texto. O livro do Carter é bastante completo. Hoje, Keynes é lembrado fundamentalmente porque foi no campo da economia que suas ideias tiveram maior influência. Os estudantes universitários de ciências econômicas aprendem, principalmente, que ele exortou os governos a aceitar déficits públicos em uma recessão e a gastar dinheiro quando o setor privado não pode nem quer fazer isso. Isso seria apenas um keynesianismo tosco. Sua agenda econômica sempre esteve a serviço de um projeto social mais amplo e ambicioso. Keynes foi um filósofo da guerra e da paz, o último dos intelectuais ilustrados a conceber a teoria política, a economia e a ética como parte de um conjunto unificado. Era um homem cujo principal projeto não residia na tributação nos gastos públicos, e sim na sobrevivência do que ele chamava de civilização. Sua esposa, Lídia Lopokova, diz que Keynes foi mais do que economista. E ele, ao escrever o obituário de seu professor Alfred Marshall, definiu essa profissão da seguinte maneira: o grande economista deve possuir uma rara combinação de dotes. Deve ser matemático, historiador, estadista e filósofo. Deve entender os símbolos e falar com as palavras correntes. Deve contemplar o particular os termos do geral e tocar o abstrato e o concreto na mesma revoada de pensamento. Deve estudar o presente à luz do passado e com vistas ao futuro. Nenhuma parte da natureza humana e de suas instituições deve ficar completamente fora de sua consideração. Deve ser simultaneamente desinteressado e utilitário, tão fora da realidade e tão incorruptível como um artista, e, no entanto, em algumas ocasiões, tão perto da terra quanto o político. Pessoal, li então esse trecho, achei bem legal. Depois, se vocês quiserem, encaminho o texto, mando por e-mail de vocês, e aí vocês depois terminam, concluam a leitura, tá bom? Então, eu novamente agradecer a participação de vocês nesse nosso segundo encontro, a respeito da obra de Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, e eu já passo, então, de imediato, a palavra para a Giovana, né, para apresentar aqui o primeiro capítulo. Por favor, Giovana. Boa noite, pessoal. Eu só vou pedir desculpas, porque eu não vou conseguir ligar minha câmera, eu não tô conseguindo deixar o meu celular reto aqui para conseguir falar um pouco. Então, eu vou falar um pouco sobre a introdução do livro do Keynes, que ele, enfim, fazer essa parte da introdução é uma parte bem curta, mas que eu achei muito interessante a visão dele sobre a Europa naquele período. Então, ele começa falando, fazendo uma analogia que eu acho muito interessante, que ele fala que a humanidade, ela tá, digamos assim, tem um grande poder de se adaptar, e ele diz que isso pode ser, claro, ele quer dizer que isso pode ser benéfico, mas também que isso é muito prejudicial, digamos, porque a gente acaba naturalizando algumas coisas que não deveriam ser naturalizadas, digamos assim. E aí ele se refere à Europa Ocidental, que ela estava em um momento de muitos problemas, muitas crises, enfim, logo após ali a Primeira Guerra Mundial, e ele fala que basicamente o pessoal ele se adaptou àquele meio de incertezas, de complexidades, e isso acabou, digamos assim, tirando um foco de que aquilo poderia acontecer novamente, sabe, para frente, enfim. Tem uma frase, inclusive, na página 1, na página, então, da introdução, no capítulo 1 ali, que ele fala assim: sobre os alicerces frágeis e terreno arenoso, planejamos o aprimoramento da sociedade e criamos nossas plataformas políticas. Seguimos o rumo das nossas animosidades e ambições particulares, e nos achamos como uma margem suficiente para promover o conflito civil da família europeia, em vez de mitigá-lo. O motivo, por uma ambição insana e uma autoestima desastrosa, o povo alemão derrubou as bases sobre as quais todos vivemos e construímos. Então, o que ele quis dizer com essa parte? Que as pessoas elas se adaptaram a isso e que elas estavam se reconstruindo frente àquele cenário de incerteza, frente a todos aqueles problemas que estavam acontecendo, sem fazer uma análise profunda, né, do que estava acontecendo, sem refletir sobre como aquilo poderia impactar futuramente.
E aí ele segue falando que enquanto isso, o que mais me marcou nessa parte do livro foi que ele diz que, tipo, a Inglaterra e os Estados Unidos, eles continuaram presos nos próprios interesses, enquanto a Europa, ela estava num momento de muita crise econômica, enfim, e social, na questão social também, e que eles dão, por exemplo, a França, enfim, no Tratado de Versalhes, eles não levaram em consideração que a Alemanha ela poderia se sentir humilhada, que ela poderia querer, digamos assim, se vingar mais para frente, enfim, algo nesse sentido. Tanto que a gente tratou até numa das aulas de história das RI, que foi História das RIB, inclusive, que a gente tratou sobre a paz punitiva e a paz conciliativa. E ele fala um pouco sobre essa questão da paz punitiva e paz conciliativa, que o Tratado de Versalhes, ele foi um exemplo de paz punitiva, que ele resolveu punir, digamos assim, a Alemanha, enfim, e os aliados da Alemanha ali na Primeira Guerra Mundial, enfim, punindo de uma forma muito, muito quase que humilhando, digamos assim, a Alemanha, né? Tanto que a Alemanha teve que fazer altas indenizações, né, financeiras, a questão também do poder militar que ficou fragilizado ali logo após a Primeira Guerra Mundial, o poder militar alemão ele ficou fragilizado por conta de que ele não poderia desenvolver muito essa parte, porque ele estava sendo observado pelas outras potências, tinha essa questão essa, essa restrição militar e também pela questão da declaração de culpa, né? Que a Alemanha ela teve que, quando assinou esse tratado, ela teve que declarar como principal culpada, né, da Primeira Guerra Mundial. E sem que não tem muita relação com a questão do texto, mas que eu relacionei foi a paz conciliativa, que ele fala ali da paz punitiva, então eu acho interessante trazer um pouco sobre a paz conciliativa também, porque a gente pode ver como que a França ela ficou ali depois do Congresso de Viena, que ela não recebeu uma punição tão alta quanto a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E isso resultou, inclusive, em vários anos de muita paz ali, estabilidade na Europa, que não houve tantos conflitos ou não houve conflitos tão intensos quanto ali na questão da era de Napoleão, ali, enfim, que, inclusive, no Congresso de Viena, a França, ela teve os seus interesses, né, representados, digamos assim, considerados, e, tipo, o território francês em si, ele continuou sendo território francês antes das conquistas de Napoleão. Então, eles preservaram o território francês ali antes enfim, das conquistas de Napoleão. E eu acho que isso é muito importante, a gente relacionar os dois momentos, porque nas relações internacionais a gente pode ver que algumas coisas, às vezes, elas podem, talvez, não se repetir, digamos assim, mas já falando do termo, se repetir futuramente. Então, essa visão que ele tinha da questão de que todos esses problemas que estavam tendo na Europa, que poderia acontecer de se desencadear um novo conflito futuramente, ele já ter essa visão futura, né, dessa questão, eu acho muito interessante. E ele também tem mais uma frase mais para o final que eu achei muito legal, que é que ele diz assim: mas este livro foi escrito sob influência de Paris, não de Londres. Escrito por quem, embora inglês, se considera também um europeu, e devido a uma experiência recente muito vivida, não pode desinteressar-se pelo desdobramento do grande drama histórico desses dias, que destruirá grandes instituições, mas poderá criar um mundo novo. Então ele já via essa questão de que, embora a crise ela era, digamos assim, iminente, que estava ali, mas que aquilo também poderia criar um mundo totalmente diferente. Foi o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente teve ali a criação das Nações Unidas, que a gente teve todo um movimento em prol dos direitos humanos, em prol da paz, do pacifismo, digamos assim, nessa questão. E eu acho que foi muito interessante nesse sentido de ver que a visão dele é uma visão que ele tentava olhar para frente, sabe? Ele tentava prever as coisas, tipo, tentava, digamos assim, se comunicar e dizer, ó, gente, olha o que tá acontecendo na Europa, sabe? Tá acontecendo uma coisa que
vocês não estão vendo, sabe? Enquanto isso, na Inglaterra, estava todo mundo focado na sua própria vida, que era uma vida, digamos assim, boa, né? Porque a Inglaterra ela não foi prejudicada, assim, diretamente, economicamente, enfim. E nos Estados Unidos também. E ele traz essa questão do tipo, ai, vamos olhar para a Europa, o que está acontecendo, a Alemanha, porque, claro, de certa forma, a Alemanha, a crise na Alemanha ali ela ia influenciar outros países, como acarretou na questão da França também, enfim, acabou prejudicando outros países, digamos assim, nesse sentido. E ia se arrastar pela Europa também. Então, eu acho que esse capítulo, principalmente, me chamou bastante atenção por conta disso, que ele já tinha um olhar mais para frente, assim, ele já buscava realmente entender o que estava acontecendo fora dali dos padrões do Reino Unido. Então, eu acho que é interessante. Seria isso o meu resumo. Maravilha, Giovana, belíssima apresentação. Acho que, além de trabalhou com as categorias analíticas, né, da disciplina de História das RB, então aprendeu bem, né? O professor também leciona muito bem, né? Ensina muito bem, né? Isso contribui. Mas, de qualquer forma, foi uma belíssima apresentação. Acho que você captou também as ideias principais do Keynes, nessas poucas páginas, né, pouquíssimas páginas. E Giovana, Malu, Thiago e Davi, principalmente a Giovana, que já fez a cadeira. Eu acho que essa parte introdutória, as demais, não sei se vocês fizeram as leituras dos 2 outros capítulos para a aula, para o encontro de hoje, casa muito bem com aquela parte da disciplina de História das RB e Wilson em Tratado de Versalhes, não? E é interessante, né, que é um personagem histórico, que hoje eu falei com a Malu, o Thiago e o Davi sobre personagens históricos que vivenciam essas situações, esses fenômenos históricos, que praticamente relata, né? Nós temos um relato biográfico do que está acontecendo na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eu amei de fato o livro. Né? Fiz a leitura dos 3 capítulos, gostei demais. Acho que a Giovana conseguiu apresentar bem, captar bem essas ideias. E bem interessante agora, só para encerrar, Giovana, aquela parte final, quando ele começa a falar, né, da Inglaterra, que ele, na verdade, os ingleses, como você disse muito bem, né, e como os norte-americanos, praticamente virando as costas, que está acontecendo na Europa, nesse momento, como você observou bem, não saíram tão prejudicados, né? Mas aí ele fala, eu não posso escrever com o olhar de Londres, eu tenho que escrever com o olhar de Paris, né? Então, acho que é bem interessante esse trecho final, né, desse primeiro capítulo, introdução. Muito bom. E agora, até eu já pensei, Giovana, vou utilizar essa obra que eu admiti para vocês, que eu nunca tinha lido, né? Para mim está sendo um prazer, né? Uma oportunidade rara, né? Vou utilizar para a disciplina de História dos RB, né? Vou obrigar os alunos a lerem também esse livro, que, nossa, a linguagem dele também, a tradução está muito boa, né? A gente consegue ler muito rápido, entender muito rápido, muito fácil. Isso aí, então. Davi, é contigo agora. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, eu complementando um pouco o que o professor falou hoje até, na aula dei a sorte de pegar o capítulo 3, que fala sobre a Conferência da Paz, que era bem o assunto que foi tratado, assim, digamos assim, o futuro do que o professor tratou na nossa aula de História das RIA hoje, que era sobre o capítulo, basicamente, a Conferência da Paz, ele foca bastante o Keynes como digamos assim, um espectador daquilo que está acontecendo na Conferência da Paz, lá em Paris, em 1919, e pega bem a questão da França querer muito punir a Alemanha. A gente já vê isso desde lá do pós-Westfália até depois o final da Primeira Guerra Mundial, essa questão da França insistindo numa punição da Alemanha. E, basicamente, esse capítulo 3, o Keynes, ele como um espectador, ele relata as movimentações ali dos principais governantes que estão na Conferência da Paz e as atitudes deles, né? E ele enfoca bastante, me chamou bastante atenção a respeito do primeiro-ministro da França, ali da época pós-Primeira Guerra, que é o Georges Clemenceau, que ele chama de Tigre, né? Que é a figura assim que, para ele, até o Keynes coloca como mais importante do que
do que ter um benefício para a França seria punição para a Alemanha. Então, o capítulo ele vai ficar basicamente nisso. Então, o Keynes ele esteve presente em Paris lá em 1919, ele era um representante do Tesouro Britânico e ele observou ali os bastidores da Conferência de Paz, que aconteceu logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Ele descreve ali, então, um ambiente que estava sendo dominado por um grupo pequeno de líderes, que depois, posteriormente, ele chama de o Conselho dos Quatro, que então era o Georges Clemenceau, que era o primeiro-ministro da França, o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, dos 14 pontos, o David Lloyd George, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Vittorio Orlando, que era o primeiro-ministro da Itália. Mas o Orlando, ele deixa de escanteio, basicamente, ao longo do capítulo e trata dos outros três mais precisamente. Então, ele dedica bastante o capítulo para falar dessas três figuras. Ele começa falando ali do Clemenceau, que ele aparece sendo o mais velho dos três estadistas, dos 4 estadistas que estão ali. O Keynes, inclusive, diz que ele é um homem muito cínico e dominado por um desejo de segurança para a França. Então, para o Clemenceau, o objetivo principal dele não era uma reconstrução da Europa, era apenas garantir que a Alemanha tivesse uma punição e jamais voltasse a fazer qualquer ameaça. Então, ele tem uma insistência nas reparações severas para a Alemanha e ele quer enfraquecer militarmente também o país adversário. O Keynes ele coloca ali que a concepção francesa do tratado ela foi guiada por um espírito de vingança e de temor. Então, basicamente, ele descreve a respeito ali do Clemenceau como ele acreditava que o antigo inimigo só poderia ser contido se fosse permanentemente enfraquecido, reduzido à impotência pela privação econômica e militar. Então, ele deixa muito claro, assim, para a França, o principal objetivo era acabar com a Alemanha, e, em contraste, ele coloca a figura do Woodrow Wilson, o presidente norte-americano, como um idealista, que queria muito a questão dos 14 pontos para a paz dele, mas o Keynes acaba dizendo que aquilo ali praticamente não deu certo, que o Wilson ele chega como um profeta e parte como um derrotado. Ele diz que o Wilson então chega com a cereja dos 14 pontos, ele com princípios de autodeterminação, liberdade e a criação das ligas das nações. Mas o Keynes ele também aponta que o Wilson ele era inflexível na visão dele, ele não queria mudar, e era uma visão quase que teológica da política, ele coloca isso, e com pouco preparo para lidar com as manobras dos outros ministros que estavam ali, principalmente do Lloyd George e do Clemenceau. Mas no final ele acabou cedendo em alguns pontos cruciais, como foi a inclusão dos custos de pensões de guerra nas reparações, o que levou drasticamente as cifras exigidas para a Alemanha. Então, para o Keynes, o Wilson saiu de Paris completamente com a autoridade moral dele desgastada, que não conseguiu implementar, enfim, os 14 pontos dele não foram sucesso, e ficou basicamente conhecido como um derrotado. O George Lloyd, por sua vez, que era o primeiro-ministro britânico, o Keynes enfoca nele como um que tinha maior habilidade entre os que estavam presentes ali na conferência. Ele diz que o Lloyd era um estadista persuasivo, mas um pouco superficial e calculista. Mas seria, assim, retomando um pouco aquilo que o próprio Maquiavel diz lá em O Príncipe, seriam as características que um governante teria que ter. Então, o Keynes também chama, até achei um pouco... Fui pesquisar depois o Lloyd George de feiticeira galesa. Ele dá esse apelido para o Lloyd George, e que ele era capaz de enfrentar o público e manipular as circunstâncias, mas sem uma firmeza moral. Então, ele oscilava muito entre alguns discursos de conciliação e as pressões vindas da opinião pública, e aí que exigia muito também punições para a Alemanha. O Keynes coloca o Lloyd como alguém que, apesar da inteligência, faltava uma consistência e uma visão de longo prazo. E ele descreve: ele era movido pelo instinto, não por princípios.
um político nato, pronto a se adaptar às marés da opinião popular, mas incapaz de firmeza e de visão de longo prazo. Então, basicamente, o Keynes, daí, mais no final do capítulo, ele conclui esse retrato ali do Tratado de Versalhes, da Conferência de Paz, que nasceu exatamente das fraquezas desses homens que participaram, e ele escreve também uma frase bem contundente, que diz: o tratado nasceu das suas disparidades e fraquezas, filho dos menos valiosos atributos dos seus pais, sem nobreza, sem moralidade e sem intelecto. Então, esse capítulo, o Keynes também comenta algumas coisas a mais da conferência. Ele fala bastante também que os problemas econômicos da Europa acabaram ficando no segundo plano por essa questão de revanchismo contra a Alemanha. E ele chama atenção também para o fato que a reconstrução econômica exigia cooperação e a reativação do comércio e o reestabelecimento da Alemanha como uma parte vital para o continente europeu. Só que, no entanto, lá em Paris prevaleceu apenas uma lógica de punição. E ele também diz que as reparações, enfim, para recuperar a Europa da guerra, elas foram tratadas só de um modo político e emocional, e o viés econômico não foi, digamos assim, a grande prioridade. Principalmente, mais para o final, ele volta a frisar que a França só insistia em valores astronômicos para que a Alemanha deveria pagar, indenizações que chegavam a cifras inimagináveis, e que o Lloyd George ele apoiou uma manobra para satisfazer a sua base política, e a Alemanha, assim, ela foi colocada diante de obrigações que, para o Keynes, superavam muito a capacidade que o país tinha de pagamento. Então, esse capítulo, Keynes ele não narra só o que ele viu, mas ele também faz uma crítica que dominou essa conferência, né? Ele tem um viés muito crítico. Para ele, a paz lá do Tratado de Versalhes não foi uma construção racional de uma estabilidade, foi uma paz cartaginesa. Ele diz que é uma expressão que sugere uma paz baseada na humilhação do inimigo. Essa escolha condena a Europa a uma crise econômica profunda e abriria caminho para novos conflitos. Daí vem os outros desdobramentos até a Segunda Guerra Mundial. Então, esse capítulo, basicamente, eu entendi ele como ele é um relato histórico do Keynes como um espectador, mas ele tem um pouco de análise econômica, mas ele é principalmente uma sátira política, sabe? Que o Keynes faz ali com os personagens daqueles governantes que estão participando dessa conferência. E ele mostra que ali em 1919, a Europa perdeu a chance de realmente alcançar a paz, e ao invés de reconstruir o continente, os líderes eles apenas focaram no castigo, e essa escolha marcou, assim, foi um verdadeiro fracasso, porque não só, como é que vamos dizer assim, acentuou os conflitos, como levou uma guerra 2 vezes, sei lá, 3 vezes maior. Isso. Excelente, Davi, belíssima apresentação, né? É basicamente isso sim que trata no capítulo, né? E você falou muito bem, é um relato histórico, né? Ele tem as suas impressões, as suas visões a respeito do que está de fato acontecendo. Me chamou também muita atenção, Davi, desse capítulo. Acho que você conseguiu também fazer um bom paralelo histórico, né? Claro, guardando as devidas proporções. Hoje nós falamos da Guerra dos 30 Anos, aquilo que eu falei no início da aula, né? Da obsessão da política externa francesa de impedir o surgimento de um Estado forte às suas fronteiras. E aí, claro que eu já mencionei para vocês que ele está se referindo à Alemanha, né? E aí você vê, interessante, né? Falando de 1648, 1618 a 1648, vamos então para a Primeira Guerra Mundial, falando desse Tratado de Versalhes de 1919, novamente a França é extremamente punitiva em relação à Alemanha, porque como você mencionou muito bem, que eles deixam muito claro, a França não queria um tratado justo, queria um tratado, como a Giovana falou, punitivo, rigoroso, para impedir que a Alemanha voltasse a se reconstruir, né? E é interessante, Davi, Thiago, Malu e Giovana, a França vai ter uma postura também um pouco mais conciliadora nos tratados relativos ao mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Só que aí eu chamo a atenção, a França já não tem a mesma estatura, a mesma envergadura
do final da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ela não tem a mesma envergadura. Tanto que, para quem está fazendo, a Giovana que está fazendo a disciplina de História das RI da Guerra Fria, eu mencionei França em algum momento, Giovana? Não. Então a França já de fato já perdeu o seu protagonismo, né? E esse protagonismo que a gente pode perceber ao longo da história das relações internacionais, tanto no período que nós estamos falando da Guerra dos 30 anos, que seria esse período moderno, até o período contemporâneo, ela sempre teve um protagonismo na Europa, né? Sempre teve um protagonismo na Europa. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, ela já não está com o mesmo protagonismo. Então é interessante isso, Davi, Tiago, Malu e Giovana, né? Esse terceiro capítulo, a Conferência da Paz. E muito legal, né, pessoal? Giovana, que fez já a história das RB, a forma como ele trata o Wilson, né, Davi? Um idealista, alguém que está meio fora da casinha, que não percebe o que o inglês, o primeiro-ministro Lloyd George e, ao mesmo tempo, o Clemenceau querem, né, que cai fácil, né, nas ciladas diplomáticas, né, nas urdiduras ali palacianas, né? Então ele praticamente retrata o Wilson como um sonhador, né? Como um sonhador. E não sei se vocês conseguiram fazer o paralelo com o Carr, né, pessoal? O Edward Halley Carr, que nós tratamos na obra passada, 20 anos de crise, né? 20 anos de crise. Aqui, então, de novo, a gente tem um Keynes expondo uma visão, expondo um presidente Wilson completamente alienado, vamos usar a palavra, alienado em relação às questões do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Outra obra para colocar esse capítulo, outra obra para colocar para os alunos, né, na disciplina de História das Relações Internacionais B. Que bom, Malu, Thiago e Davi, vocês vão fazer de novo essa leitura no próximo semestre, né, quando a gente for falar sobre Wilson e o Tratado de Versalhes, né? É interessante isso, gostei da visão dele, ele conseguia ver a longo prazo, sim, muito bom, né, pessoal? Mais algum comentário, pessoal? Davi? Eu só tenho um comentário assim que o presidente Wilson dos Estados Unidos, né, antes mesmo de saber e estudar essa questão dele, da Primeira Guerra, dos 14 pontos para a paz, eu sabia dele por uma questão bem ruim, assim, que ele foi um presidente que ele teve, não sei se foi envolvimento, mas ele era extremamente racista. Eu ouvi assim, algumas pesquisas, eu li também, e eu acho que essa, assim, contrasta um pouco com essa postura que ele propõe depois de idealismo e de pontos para a paz no final da Primeira Guerra Mundial, sabe? Se for pegar as ideias internas dele para dentro dos Estados Unidos, assim, é um personagem bem contraditório da história. Sim, hoje há estudos sobre o presidente Woodrow Wilson, o cara era um supremacista, né? Era um supremacista, ele era a favor da segregação de brancos e negros, e, ao mesmo tempo, você vê, no palco internacional, no plano internacional, tinha uma postura completamente diferente, né? Então, na questão interna, tinha essa visão de segregação, né? E supremacista, branco. No plano internacional, o cara defendia não intervenção, autodeterminação dos povos, né? A questão da soberania, direito de navegação dos mares, tudo uma proposta liberal, né, pessoal? E igualdade jurídica dos estados. E aí você vê que coisa, o cara é o grande idealizador do que ainda hoje faz muito efeito, né? Principalmente das grandes potências, com as potências que sofrem sanções, né, pessoal? A ideia de criação de sanções para não haver confrontação bélica é do presidente Woodrow Wilson, pessoal. É do presidente Woodrow Wilson. Então veja que coisa interessante, isso que você acabou de falar, né, Davi? Um sujeito extremamente contraditório, um sujeito extremamente paradoxal, né? No plano interno, essas questões de direitos humanos não tinha essa visão em relação aos negros, né? Mas no plano internacional faz toda uma série de propostas liberais e idealistas, né? Interessante, pessoal. Hoje, Malu, Thiago e Davi, nós falamos bastante sobre um personagem histórico, né? Eu reforço isso. A Giovana já teve aula comigo, Histórias RA, Histórias RB,
Eu acho importante o estudo dos personagens históricos, o estudo dessas figuras, o estudo desses estadistas. É algo que eu quero que vocês aprendam, né, das minhas disciplinas. Eu acho que isso é fundamental. Tá bom? Tiago, Malu, Giovanni, teriam mais algum comentário? Eu não, professor. Não, então vou encerrar então o nosso encontro de hoje. Eu novamente agradecer. Semana que vem, então, na quarta-feira, a gente retorna. Lembrando que então a Heloísa vai apresentar a Europa antes da guerra, certo? Capítulo 2. A Malu vai apresentar o capítulo 4, o tratado, e o Tiago, o capítulo 5. Se tudo correr bem, né, a gente conseguirá concluir já em setembro esse livro do Keynes, e se vocês toparem, a gente pode começar um outro livro, mas aí eu sugiro algo também bem curto, assim, bem breve, para a gente encerrar rápido o livro. Tá bom, pessoal? Lanço, então, esse desafio para vocês, espero que vocês topem essa ideia e não saiam do grupo, tá bom? Obrigado. Três porquinhos, não entendi essa piadinha. Acho que é porque o senhor falou para ler uma coisa curtinha. Ah, tá. Deve ter umas 3 páginas só, os 3 porquinhos. Ah, entendi. Agora caiu a ficha. Estou devagarzinho hoje, estou cansado. Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Valeu. professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Noite.